Olá a todos, neste pequeno vídeo vou falar de como é que vocês podem utilizar as ferramentas dos símbolos dentro do Illustrator e a sua utilidade, principalmente para terem uma galeria que podem sempre utilizar a qualquer altura. E vamos falar um bocadinho sobre as ferramentas também dos padrões e o repeat, a repetição, que também permite fazer outro tipo de padrão. Então vou fazer um novo documento, File New, será um A4, Create. Vou clicar Ctrl 0 para fazer Fit on Screen, ou seja, para ficar com a folha ao tamanho do ecrã. E agora queria então trabalhar então aqui um objeto. Para fazer um objeto, eu posso usar aqui recursos para ser mais rápido e para mostrar a utilidade dos símbolos. Eu vou aqui buscar uma imagem que não é vetorial, como vocês podem ver, e vou colá-la aqui diretamente. Ela assim fica com ponto preto. Vou melhor ainda, guardá-la mesmo, guardar a imagem como, e guardar algures no meu computador e importá-la. Podem na arrastar diretamente, ou podem, se calhar mais didático, File, Place. Se tiver em português é arquivo incorporar ou colocar. Então vou buscar então aqui o Mickey, que é raster, ou seja, é feito de pixels. Só dar um clique. E não é totalmente vetorial. Não é vetorial. Eu vou aproximar muito, vocês podem ver lá. Então, os tais pixels. E eu queria que fosse vetorial para que possa escalar isto à minha vontade, sem degradação da qualidade. Então, quero transformar isto num vetor. Seleciono a imagem e esta barra aqui do control, que está aqui por baixo dos menus, permite-me aceder rapidamente ao Image Trace. Se por acaso não tiverem esta barra, podem ir a Window e podem ligar a barra do control. Geralmente não trabalho no Illustrator sem esta barra ativa. Claro que dá, mas se é útil e não ocupa assim tanto espaço, é algo que utilizo sempre. Então, imagem selecionada com a primeira seta de seleção, com a Selection Tool, e cá em cima tenho a possibilidade de ir em Image Trace, mas vou escolher qual é que é o método de transformar isto em vetor. Tenho vários. Vou aqui para as 6 cores. Digo que sim, vai slowly, vai atrasar a produção da imagem. Falta-me neste processo apenas clicar aqui no botão Expand e tenho então o objeto totalmente vetorial. Fiquei com fundo branco, coloquei 6 cores, então agora vou com a segunda seta clicar neste fundo. Como vocês podem ver, parece ter ficado isolado só apenas o objeto do fundo. Delete. Ali entre pernas também tem qualquer coisinha. A segunda seta seleciona objetos individuais, a primeira seta seleciona o objeto, a entidade do objeto, se for, neste caso, um grupo. E já tenho então o meu Mickey. Se vocês aproximarem, já não vai ser raster, é pixels. E a tradução não foi muito má. Um ou outro defeito, mas não está muito má. Então eu agora queria fazer um padrão com esta imagem. Então se calhar posso transformar isto num símbolo. Se eu for a Window e procurar o menu Symbols, está por ordem alfabética, eu tenho este menu. Para tornar isto um símbolo, é só arrastar para dentro dos símbolos e dizer que então o Mickey, não vou usar para Movie Clip, vou pôr apenas Graphic, Static Symbol, ok. Então, este objeto continua aqui, ele já tem um símbolo no meio aqui, quer dizer que é um símbolo, ele está, eu eliminei, ele está linkado a esta galeria, então para eu buscar um símbolo agora, basta ir ao painel dos símbolos e tirar e reutilizar o Mickey sempre que precisar. Estar linkado ao símbolo quer dizer que se eu editar o símbolo clicando 2 vezes, ele vai editar o resultado do que está linkado ao símbolo. Vou clicar 2 vezes fora. Se por acaso quiser quebrar a ligação deste objeto ao símbolo, botão direito e Break Link to Symbol. E passa a ser um objeto independente. Vocês podem ver, até ficou desagrupado. Então agora cria. Já vemos como é que podemos criar símbolos. Não obrigatoriamente em criar símbolo, mas se calhar é uma boa maneira de terem aqui uma boa galeria
de assets vetoriais e vou buscar então o símbolo que tenho aqui, o Mickey, e queria fazer um padrão. Para fazer um simples padrão, como o Illustrator já oferece algumas versões para cá, ou há muitas versões para cá, vocês só tinham que ir ao menu Object, Pattern e Make. Ao clicarem aqui, entram numa nova área, vocês podem ver por esta barra cinzenta, podem escolher o tipo de grelha, o espaçamento entre os objetos, e este é então o padrão que ia ficar. Vou fazer então aqui, basta pôr Done e automaticamente fica salvo aqui um padrão. E eu posso usar um retângulo qualquer, um objeto qualquer. Este é o preenchimento, clico no padrão e temos então o nosso padrão Mickey. Que pode ser um bocado chato, quando nós vamos mover o objeto, o padrão não se mexe. Isto é alterável, se vocês selecionarem o objeto, botão direito, clicam aqui em Transform e tem várias coisas que podem transformar. Mas neste que tem a opção dos 3 pontos, tem, por exemplo, o Rotate ou então o Scale. Se eu for aqui, eu tenho a opção de transformar objetos, mas também transformar padrões. Por isso, se eu marcar este e fizer OK, mesmo que não faça nada, quando eu agora reduzir o tamanho da caixa, o padrão segue. Se não quiser, botão direito, transforme, scale e desligo. E assim se transforma o objeto em si, mas não o seu conteúdo. E isto aplica-se a qualquer um deles. Na rotação, todos que sejam de transformação. Mesmo no Move Tool. Ver? Eu ao mover, assim um bocado esquisito, mas ele só revela onde existe o retângulo. Então, isto é a maneira mais comum para criar padrões. Existe a maneira de repetir, que é assim uma espécie de padrão turbinado. Então vou aqui ao Object e vou aqui a Repeat. Vocês têm Radial, Grid e Mirror. O Mirror é ótimo para desenhar, eu não vou usar aqui. Se tiverem um desenho, como por exemplo uma mandala, ou mesmo estou a desenhar algum retrato visto de frente, querem fazer os dois lados iguais, o Mirror é útil. Eu aqui vou mostrar o que é que o Grid faz. Isto faz uma grelha, que é muito parecido com o que nós tínhamos, é um padrão, porque há a repetição do módulo. Aqui eu posso selecionar o espaçamento entre os módulos, e aqui também o espaçamento entre os módulos, mas com o espaçamento horizontal ou vertical, melhor dizendo. E aqui tenho o tamanho do retângulo. E tenho estas possibilidades aqui dentro. Claro que se eu colocar um valor menor, tenho um resultado sobreposto. Se o vetor for extremamente pesado, não é? Se vocês reduzirem bastante, são capazes de ter alguns problemas como eu tive. Então este é um resultado. Vou fazer Ctrl Z, até o ponto em que não tinha o repeat ativo. Então agora vou experimentar o repeat, mas agora radial. Tenho então uma circunferência que é editada por este ponto que cerca a circunferência. Depois vou ter a repetição ou espaçamento, a quantidade de níqueis ou elementos ao longo da minha circunferência e posso diminuir a circunferência ou aumentá-la. Posso combinar repeats com repeats, ou seja, posso ir agora, por exemplo, ao Object, Repeat, e novamente usar um radial. E agora só tenho que procurar estes itens à volta do radial para fazer então a repetição e criar um padrão. Este método de criar padrão, ele é mais ou menos fácil de entender, porque tem aqui estes ícones, estes símbolos, que nos permitem editar o resultado, mas sem querer podemos transformar isto em algo muito pesado. Por isso, tenham atenção para o vosso trabalho se é preferível utilizarem o padrão convencional, pattern, ou então o repeat. Bom trabalho, até ao próximo vídeo.